Meus irmãos, graça e paz, nós vamos dar sequência na palavra que demos pela manhã, e eu convido os irmãos então a abrirem João capítulo 20. Hoje pela manhã falamos em João capítulo 19, agora dando sequência ao texto do evangelista João, do apóstolo João também. Meditaremos nessa porção da palavra de Deus, João capítulo 20, de 1 a 10. João 20, de 1 a 10. Nos diz assim, irmãos, o texto da palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava. E disse-lhe: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro no sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa oportunidade, mais uma vez, como teu povo, estamos reunidos para louvar, engrandecer e bendizer o teu nome. Já tivemos hoje o culto matutino. Agora, nesse culto vespertino, também queremos falar acerca deste assunto tão importante, que é a tua morte e a tua ressurreição. Nos abre entendimento para falar e para ouvir, e todos nós para praticarmos a tua palavra. Abençoa as crianças aqui presentes, que o Senhor possa cuidar de cada uma delas, especialmente seus pais, para que possam viver o evangelho em casa, a fim de que não apenas por palavra, mas por exemplo, possa ensinar os pequenos, Senhor. Assim oramos e pedimos a tua graça em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, veja que agora chegamos à parte do túmulo vazio. De manhã falamos um pouco sobre isso, mas esse túmulo vazio foi detectado pelas mulheres, aqui liderado, digamos assim, citado apenas por Maria Madalena. Porém, quando a gente vê os outros evangelistas que citam este mesmo fato correlato, eles falam que não tinha só Maria Madalena, havia outras Marias, outras mulheres também. Mas João, o evangelista, o apóstolo, ele quis destacar o fato de que Maria Madalena chegou, viu, foi lá, voltou, contou a João e Pedro. Provavelmente ela sabia onde estava João e Pedro, porque os outros apóstolos esconderam, correram, ela sabia. E ela voltou, e eles vão na frente correndo, inclusive o apóstolo João, aqui ele chama a si mesmo de o discípulo amado, ele não quer se identificar, literalmente, e ele corre mais do que Pedro, talvez porque era mais jovem do que Pedro, consegue chegar primeiro, Pedro um pouco mais velho, e eles detectam tanto a pedra revolvida, ou seja, o túmulo está vazio, quanto os lençóis. Há dois lençóis, há dois tipos de lençóis aqui. Um lençol que envolvia o corpo e um lençol que é chamado de sudário. A palavra sudário vem exatamente daquilo que você pode pensar que é de suor. Era um lenço para enxugar o suor, mas também usado como mortalha, era colocado como mortalha. E esses dois sinais estão ali. O túmulo vazio com a pedra revolvida e os lençóis dobrados, cuidadosamente dobrados. Aqui o nosso texto não contempla isso, mas os comentaristas falam
que o lençol não foi jogado à toa ao lado, mas foi deixado de maneira organizada. Isso para provar que não foi um roubo. Quem roubasse o corpo de Jesus não teria essa preocupação de deixar sua mortalha lá, né? Guardadinho, dobradinho. Quem tivesse roubado o corpo de Jesus levaria com a mortalha e com o sudário, né? Então, isso fica claro. E veja que quando nós vamos, então, para o que esses 3 pessoas aqui, João não quis citar outras pessoas, embora tenha outras pessoas nos evangelistas, como eu disse, mais mulheres, ele cita Maria Madalena, ele cita Pedro e ele cita ele mesmo chamando de discípulo amado. Eles constatam o túmulo, os lençóis, mas eles não se lembram das escrituras. Aqui o enfoque está o fato de que eles não lembravam que nas escrituras falava tanto sobre a ressurreição. E o próprio Senhor Jesus havia dito várias vezes que ele seria torturado, maltratado, morto, mas ao 3º dia crucificado. Tanto ele falou isso que até deu sinal de Jonas, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem estará na terra, no ventre da terra. Mas as pessoas não lembravam, não se ligavam com a palavra. Muitas vezes estavam muito mais atentos aos sinais, ali, ao túmulo, aos lençóis, naquele momento, do que se lembrarem da palavra. João, ele no final, ele lembra e ele creu. Ele crê primeiro do que Pedro, pelos sinais que viu, mas vai lembrar muito mais da palavra depois. Veja, irmãos, isso aqui é importante dizer, porque a igreja ela não cultuou os lençóis como prova da ressurreição de Jesus. Poderia ter guardado, correto? Seria uma relíquia enorme. E seria também, certamente, muito adorado o lençol de Jesus e o sudário. Seria uma fonte de idolatria sem tamanho. Da mesma forma, o túmulo seria uma fonte de idolatria sem tamanho se tivesse sido conservado. Mas Deus não determinou que fosse conservado para provar a ressurreição do Senhor. Deus determinou as escrituras sagradas antes, durante o ministério de Jesus e depois do ministério de Jesus com os apóstolos, provando que tudo que estava escrito acerca dele foi confirmado. Nós não precisamos de relíquias, não precisamos viajar a Israel para tentar descobrir os possíveis túmulos. Não tem só um túmulo de Jesus, tem mais de um local. O que prova que não se tem segurança em qual realmente túmulo ele ressuscitou. Então, porque Deus não quis que ficasse. Para efeitos históricos, somente no século III, ou melhor, no século IV, no ano 326, que o imperador Constantino identificou, entre aspas, identificou o túmulo de Jesus. Veja, tinham se passado praticamente 300 anos em que o cristianismo primeiro não tinha preocupação em identificar o local da ressurreição do Senhor, porque não era a fonte de informação para a igreja, não era relíquias, não era lençóis, mas a própria palavra de Deus suficiente para trazer convicção às pessoas que criam em Jesus como Cristo ressuscitado. Este era o propósito de Deus. Portanto, por isso que não se convencionou guardar essas coisas ou marcar tempos geográficos, lugares geográficos para visitação, para provar que Jesus ressuscitou. Isso veio a fazer exatamente quando a igreja se institucionaliza, ela se torna uma igreja do Estado. E aí adentra dentro da igreja muitas coisas que Deus não ordenou, né? Muitas coisas do paganismo mesmo, essa ideia de relíquias, de idolatria a pessoas e a lugares, é uma coisa pagã que Deus não havia estabelecido. Pois bem, aqui chegamos nesse contexto em que os evangelistas falam dessa experiência que as pessoas tiveram quando viram o túmulo vazio, os lençóis dobrados. O curioso é que eles não linkaram que Cristo ressuscitou, mas alguém roubou o corpo do Senhor. Quando deveria linkar com a palavra, eles linkaram exatamente com a dúvida de que não sabiam onde estava o corpo do Senhor. A crença na ressurreição não estava claro para eles, infelizmente, no coração de muitos.
tantos que muitos estavam entristecidos, abatidos, escondidos, desmotivados, porque não acreditavam que Cristo. Tanto é assim que o Senhor, mais tarde, quando encontra 2 discípulos, chamados discípulos do caminho de Emaús, eles estavam indo para Emaús, e o Senhor repreende a eles, porque encontra com eles, e por que vocês estão assim tristes? Você não sabe? Nesses dias de Jerusalém, não sabe o que aconteceu? Nosso Senhor, a quem nós esperávamos fosse o Salvador, que redimisse Israel, foi morto, crucificado e morto, enterrado. E esse é o 3º dia. É o 3º dia, Jesus ao lado dele. E depois, Jesus começa falando para eles todas as Escrituras, mas começa dizendo assim: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Estava tudo lá. Mas nós somos nécios e tardos de coração para crer tudo que as Escrituras falam para nós. Infelizmente, a gente deixa se conduzido por muitas superstições, por muitas informações pagãs, esdrúxulas, políticas, científicas, mas nunca que a palavra de Deus, às vezes, tem a prioridade em nosso coração, quando deveria ter. E veja que na mesma passagem de Lucas 24, que eu falei do caminho de Emaús, o Senhor, começando por Moisés, discorreu por todos os profetas, expunha-lhes a respeito do que constava a seu respeito nas Escrituras. Eu gostaria de ter essa oportunidade, ainda de ser chamado de tolos e nécios. Esses 2 discípulos tiveram a oportunidade de ter uma exposição de Jesus, dos profetas e de Moisés, tudo que estava ali dito, dizendo sobre ele. Que exposição maravilhosa, né? Então, a gente vê que o enfoque, inclusive, de João, o apóstolo, no capítulo 20, é dizer: creiam nas Escrituras. Crer nas Escrituras. Dá uma olhada, por favor, o capítulo 20, nós temos, depois da primeira leitura que fizemos, Jesus aparece para Maria Madalena, porque ela foi lá, chama os apóstolos, quando volta, ela fica lá, contemplativa, triste, mas o Senhor aparece para ela, é dessa forma que acontece. Depois Jesus aparece aos discípulos, porém Tomé não está, não é? E depois Jesus aparece novamente aos discípulos quando Tomé está. E aqui, Tomé é repreendido severamente, porque não creu no modo que Deus estabeleceu para se crer na sua mensagem redentiva de ressurreição que venceu a morte. Não é que ele vá lá confirmar, não é que ele tenha que pôr as mãos nas marcas de Jesus e nos furos das mãos de Jesus. O modo que Deus estabeleceu para toda a igreja até hoje é o testemunho de pessoas que viram, testemunharam. Maria Madalena viu, os 10 viram naquela mesma tarde do domingo. E 8 dias depois, também numa tarde de domingo, Jesus aparece agora com Tomé e já chega repreendendo, dizendo para ele, dizendo o seguinte: e logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vês as minhas mãos. Chega também a mão e põe do meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu, Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. O Senhor não vai se revelar desta maneira a todas as pessoas. Pelo contrário, um número restrito de pessoas que viram ele ressurreto. Mas a maneira que ele deixou é a sua palavra, de quem viu, passado por gerações e gerações até hoje. Veja que essas pessoas que viram Jesus eram covardes no início. Pedro, Tiago, João e todos os outros estavam escondidos. Mas depois que eles tiveram a certeza que o Senhor ressuscitou, e enchidos pelo Espírito Santo, eles tomaram de uma coragem que eles não estavam mais preocupados com suas vidas, a ponto de muitos deles foram martirizados em nome desta mensagem que Cristo ressuscitou. Foram oprimidos para se calarem, para não levarem adiante essa mensagem que Cristo ressurreto. Pelo contrário, nós lemos aqui pela manhã e agora à noite 2 pregações de Pedro, e mais à frente terão várias pregações de Pedro em Atos, em que as pessoas ameaçam ele para que não fale nesse Jesus. Eles não podemos parar de falar. Ou seja, eles estão imbuídos de coragem, de força, e morrem com essa verdade, que Cristo de fato ressuscitou. Portanto, nesta noite eu quero meditar sobre o tema a pedra
o lençol não substituem as Escrituras. A pedra e o lençol não substituem as Escrituras. Dê uma olhada, por favor. Vamos ser bem pontuais. Do verso 1 ao 3 é o primeiro ponto. A pedra revolvida era testemunho do poder de Deus. Veja aí no versículo 1. É o primeiro ponto. O tema é: a pedra e o lençol não substituem as Escrituras. Primeiro ponto: a pedra revolvida era testemunho do poder de Deus. De 1 a 3. Veja, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, nos diz João, de madrugada, sendo ainda escuro. E ela viu que a pedra estava revolvida. Evidentemente que ela estava com outras pessoas, a gente vai ver mais à frente. Mas ela viu o testemunho. A pedra já estava revolvida, ela se espanta. Mas ela não cogita a ideia de que Cristo tinha sido ressuscitado. Veja o que ela pensou. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava. Aqui é João. Ele não quer se identificar diretamente. Isso é muito comum, inclusive, na Bíblia, né? Os autores não gostam de falar de si mesmo, coisa que a gente não vê hoje, né? As pessoas se exaltam. Paulo, quando diz que subiu ao terceiro céu, ele diz: conheço um homem que, se no corpo ou fora do corpo, subiu ao terceiro céu, falando de si mesmo, para não se exaltar, porque essa é a tendência do ser humano. Então João chama a si mesmo de a quem Jesus amava. E ela disse a eles: tiraram do sepulcro o Senhor. Veja que ela não está crendo, Maria Madalena não está crendo que ele ressuscitou. Ela viu a evidência. O túmulo não é evidência para ela. Não é suficiente para convencê-la de que Jesus havia ressuscitado. E ela diz: não sabemos, perceba aí o plural, não sabemos. Embora João retrate Maria Madalena apenas, ela está representando um grupo de mulheres. Porque ela diz: não sabemos onde o puseram. Eu estou falando esse destaque porque a Bíblia dá divergências de narração dos 4 evangelistas. Eu não vou aqui fazer as minúcias dele, tenho até fiz um relato, uma compilação das diferenças, mas para que ninguém duvide, por que João apresenta de um jeito, Mateus de outro, Lucas de outro? É fácil, é simples. Você pode fazer esse teste em casa, na sua família, na vizinhança. Alguém que viu, 4 pessoas que viram um acidente, e peça para cada uma delas relatarem como foi, 4 pessoas, como foi o acidente. Elas não vão descrever exatamente a mesma coisa. Elas vão descrever a verdade, mas do ponto de vista de cada uma. Então, isso é muito comum. Não vai haver distorção, mas vai haver ordem, às vezes, do que cada um pode colocar. Tá? Isso é muito comum. Tá? Faça esse teste. Eu já fiz esse teste com meus alunos e foi bem interessante. Eles fizeram, e no meu caso, eu obriguei eles a fazerem redações. Eles não sabiam. E 3 fizeram quase que ipsilíteres do que eu falei. Outros ficou interpretando o que eu falei, quase que a semelhança de João, porque João é quase... ele não é muito literal, né? Ele começa a interpretar o que Jesus falou, mas está preocupado com os discursos de Jesus, com os feitos de Jesus, com os 3 evangelistas. Isso é muito comum. Tá? Então, veja, ela diz: não sabemos onde puseram. Veja, a pedra revolvida, então, é espanto de que alguém revolveu, mas a dedução de Maria não foi na crença da doutrina da ressurreição, que é primordial, irmãos. Primordial para a fé cristã é que o Cristo que padeceu, que foi morto pelos nossos pecados, ele precisava ressuscitar, porque se ele não ressuscitasse, como diz Paulo em Coríntios, é vã a nossa fé, estamos perdidos. E os que morreram, os que dormiram, estão perdidos. É muito importante que se cresça. Agora, como é que a gente deixa passar um fato doutrinário tão grande? Como é que pessoas piedosas que andaram com Jesus, que ouviram insistentemente ele falar, deixou passar este fato? Por isso que o Senhor Jesus insiste nas suas palavras, e também lá no Apocalipse: quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Muitas vezes a gente não está ouvindo com o ouvido que Deus quer. Um ouvido de contemplação, de meditação, dizer: Senhor, fala comigo, ilumina. Hoje nós temos a iluminação do Espírito Santo para compreender a sua palavra, a fim de que possamos viver por ela. Isso é muito importante. Veja que João, ele também se qualifica nessa condição. O próprio João que escreveu, que não estava crendo, só depois. Ficaram investigando, demoraram para crer. E o túmulo não era o fato importante, embora o túmulo fosse evidência do poder de Deus, porque nos diz um dos evangelistas que foi um anjo
que abriu, rolou uma pedra, que era muito pesada, não dava para uma mulher ou as mulheres. E um anjo, então, rolou a pedra para que pudesse ser testemunha de que ele não estava ali. Veja, Cristo ressuscitado, glorificado, não precisava que a pedra fosse rolada para ele sair. Lembre-se que todas as vezes que ele aparece com os apóstolos, eles estão trancados em casa e eles aparecem no meio deles. Então, o corpo glorificado não tem um impedimento de passar provavelmente por essas paredes, né? De alguma maneira, Deus pode fazer o Cristo ressuscitado, que tem um corpo no céu, aparecer onde quiser, tá? Então, Cristo não precisava que a pedra fosse revolvida, mas a pedra foi revolvida como testemunho do poder de Deus que ressuscitou Jesus Cristo. Não que ele saiu pela porta do túmulo, mas que ele não estava lá, não estava mais lá. E aí, saiu Pedro, verso 3, encerrando esse ponto, ele sai, Pedro e outro discípulo, e foram ao sepulcro. Provavelmente, essa foi a mesma disposição de Pedro e João, saberem quem fez o que com o corpo de Jesus. Eles não foram lá, não, tá vendo? Vamos lá para comprovar que Cristo ressuscitou de fato. Não. Onde está o corpo de Jesus? Qual é a providência que vamos tomar? Infelizmente, essa era a posição certamente dos apóstolos. Então, em primeiro lugar, irmãos, a pedra revolvida era testemunho do poder de Deus, de 1 a 3. Em segundo lugar, ainda sobre o tema, a pedra e o lençol não substituem as escrituras. Ponto 2, versos 4 a 8. O lençol era testemunho do amor de Jesus, o amor a Jesus. O amor que ele recebeu, ele foi embalsamado, guardado ali. A gente já falou sobre José de Arimateia, sobre Nicodemos, que fez com toda a devoção para ele. Mas era um testemunho do amor que as pessoas tiveram com ele, mas ele não precisava daquilo. Tanto que ele deixou lá. Vejamos aí o verso 4. Aí nos diz que ambos, aí Pedro e João, corriam juntos. Mas o outro discípulo, que é ele, veja, ele está falando de si mesmo, ele diz o outro discípulo, ele está falando na terceira pessoa, correu mais depressa do que Pedro. Pedro é o mais afoito, mas não tinha mais gás do que João. João tinha mais gás do que ele, correu e chegou primeiro ao sepulcro, que é João, chega primeiro. Verso 5, ele abaixando-os, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Ele não quis entrar, ele viu a pedra revolvida, deu para ver por dentro, mas ele não quis entrar. Ele ficou lá, certamente, como diz certo comentarista, ele ficou contemplativo, ficou ali pensativo, provavelmente, impactado, pensando, talvez, o que fizeram o corpo do Senhor e agora, o que faremos? Talvez pensando, enfim, mas ele baixou e ficou ali. Veja os lençóis, essa é a prova do amor para com Jesus, né, como vimos no texto passado. Mas foram deixados. Por que foi deixado? Porque o corpo glorificado do Senhor não precisa desses lençóis de linho daqui da terra. Certamente também afetados pelas consequências do pecado, né? A gente pode imaginar que tudo na natureza foi afetado. Nós não temos perfeição em nada. Nós não temos mais nada natural neste mundo. Nada é natural neste mundo. Nada. Não é? Como já disse o reverendo Tarcísio Carvalho, eles têm que avisar esse povo que gosta de tudo natural que não existe nada natural neste mundo. Tudo está debaixo de consequência de pecado. Não existe nada, absolutamente nada. Estamos no antinatural. O natural era quando antes, no Jardim do Éden. E vai voltar quando Jesus retornar com a sua igreja, estabelecer a sua igreja para reinar eternamente com o Senhor, com Ele. É tanto que a gente... E aqui eu repito isso, permita-me dizer, eu fiquei bastante interessado nessa fala do reverendo Tarcísio, porque ele disse uma coisa interessante. A gente costuma dizer que o sobrenatural, não, o sobrenatural de Deus é o natural de Deus antes da queda. Era o natural, não é o sobrenatural, é o natural que nós não temos hoje, que vai voltar. Que é tão difícil de imaginar como é o natural. Se a gente está no antinatural, como é o natural? Eu não sei. Eu estou tão acostumado com o pecado que eu só sei como é a vida de pecado. Eu não sei a vida sem pecado. Tenta imaginar como é a vida sem pecado. Imagine vocês que criam filhos, vocês que são casados, vocês que vivem com doença, nós que vivemos com dificuldades de harmonia com o vizinho, com o parente, conosco mesmo. Como é o mundo perfeito? Não sabemos imaginar.
A gente está tão acostumado com a imperfeição que não dá para imaginar um mundo perfeito. Mas é isso. Veja que o Senhor não precisava dessas roupas imperfeitas daqui. Elas foram deixadas como testemunho de que ele não precisa de nada daqui que vai ser destruído, inclusive. Ainda que fosse a melhor roupa. Lembre-se que o linho era caríssimo. Certamente o Nicodemos deve ter comprado o melhor bálsamo, o melhor aroma, melhor roupa para Jesus, aquela mortalha, o sudário melhor, mas não servia para ele, porque ele está com roupas glorificadas. Ele tem estado glorificado, muito melhor do que as que são aqui da terra. As coisas do céu são superiores. Verso 6, caminhando aí, no verso 4 a 8 é o ponto 2, os lençóis eram testemunho do amor de Jesus, do amor a Jesus. Nos diz, acompanhe o verso 6, por favor. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Veja que Simão não espera, ele não é contemplativo, ele é enérgico. Não é? Ele não chegou primeiro porque não tinha fôlego. Mas ele entrou primeiro porque ele não espera, ele não é contemplativo, não. Ele já chega e já quer tomar conta do pedaço e ele entra lá no sepulcro. Ele também viu os lençóis. E o lenço que está sobre a cabeça estava sobre a cabeça de Jesus. Veja que os lenços são deixados, como que fosse aos pés de Jesus, onde ele estava, e outro, que é o sudário menor, um pouco menor, deixado como se fosse o seu travesseiro. Os comentaristas dizem que, na versão original, a ideia é dobrado, está dobrado, não foi jogado. Na nossa versão não aparece isso, né? Não dá essa ideia. Mas lá é dobrado, deixado, arrumado, como testemunho de que o Senhor não precisava dessas coisas, embora fosse prova do amor para com ele. Ele está em um estágio superior, uma situação superior, mas deixado lá também como prova de que ele não foi roubado, o seu corpo não foi roubado. Vocês já tiveram um ladrão que entrou na casa de vocês? Ou você sabe que ele não deixa nada não arrumadinho, deixa tudo muito bagunçado. A preocupação dele não é deixar arrumado, é sair rápido, é fugir, é levar as coisas. E ali era prova de que o Senhor não estava mais ali e não precisava daquelas coisas, né? Não precisava sequer do sudário, mas foi deixado lugar à parte. Veja, tanto Pedro quanto João viram os lençóis. Os lenços são deixados no lugar à parte. Era assim que devia se continuar, à parte. Pois só serviriam para confirmar algo que de fato aconteceu. Cristo ressuscitou. Para eles, mas não para toda a posteridade da igreja. Os apóstolos não criaram um museu nas relíquias de Jesus. Não criaram, olha, vamos ver esses materiais que Jesus usou. Como eu disse, a gente pensa que essas coisas, irmãos, têm o poder de convencer pecadores. Não tem. Nada suplanta a palavra de Deus para convencer pecador. Nem sinais, nem prodígios. O que pode convencer pecador é a palavra de Deus que entra no coração dos pecadores. Se sinais e prodígios pudessem convencer as pessoas a se tornarem crentes, o povo que saiu do Egito seria os mais crentes de todos os tempos. E todos eles praticamente foram mortos no deserto por causa da murmuração do coração. Eles viram sinais e prodígios a valer. Todos os dias o maná caía. Todos os dias, durante o sol, tinha uma sombra, um guarda-chuva, um guarda-sol protegendo do calor. E à noite tinha uma tocha de fogo. A nuvem que de dia era sombra, à noite era como um poste para iluminar o acampamento. Suas roupas não envelheceram, suas sandálias não desgastaram por 40 anos, mas isso não impediu deles murmurarem, reclamarem e duvidarem de Deus o tempo todo. Porque sinais e prodígios não são suficientes mais do que a palavra é para tratar o nosso coração. A palavra, inclusive, mostra a imundícia do nosso coração. A gente não é bonzinho, a gente é mau. A gente é perverso. E quando a gente reconhece a nossa perversidade pelas Escrituras, Senhor, me ajuda a crer, me ajuda a manter a fé, me ajuda a não desanimar, me ajuda a não voltar atrás, me ajuda a não regressar ao pecado. É assim que a gente é mantido, pela palavra, não por coisas que são sensitíveis para que a gente aumente a nossa fé. Verso 8, encerrando esse ponto, então entrou também outro discípulo, que agora é João, que chegou primeiro, né? Ele havia chegado primeiro. E ele viu e creu. Veja que
o apóstolo João, ele dá o seu testemunho pessoal de que ele creu, de certa forma, aquilo foi suficiente para que ele cresce nas palavras, na ressurreição do Senhor. Embora não completamente, mas ele creu de alguma forma, ele deu essa posição. Agora, irmãos, o terceiro e último lugar, a pedra e o lençol não substituem as Escrituras. Terceiro e último lugar, verso 9 a 10, a Escritura foi o que a igreja conservou para testemunhar Jesus. Testemunhar Jesus. Dá uma olhada no verso 9. Pois ainda não tinham compreendido as Escrituras que era necessário ressuscitar dentre os mortos. Aqui, João coloca para seu próprio, digamos assim, ainda que ele disse, ele creu, mas ele mesmo diz, não tinham compreendido as Escrituras que era necessário ressuscitar dentre os mortos. Veja que João se qualifica nessa condição de não crer como as Escrituras tinham anunciado. Compreendido, as Escrituras aqui com letras maiúsculas. Veja, aqui chegamos exatamente na conclusão de João, a importância de crer nas Escrituras, como ele vai falar em todo o capítulo 20. Ele mesmo disse, olha, se eu fosse escrever todos os sinais que Cristo fez, no mundo não caberia os livros que eu escreveria sobre o que Cristo fez. Alguns dizem que isso é uma hipérbole, um exagero. Provavelmente. Mas outros não. Não foi apenas os milagres e cura que Jesus fez, mas toda a obra da criação. Aí, realmente, se for toda a obra da criação, as galáxias, trilhões, o macrocosmo, o microcosmo, se for descrever, realmente não caberia os livros sobre a Terra se Jesus fosse dar uma enciclopédia de cada coisa que ele fez. Não caberia. Veja que os teólogos debatem o tempo todo sobre... É um exagero? Não. Ele quer falar de toda a criação, do macro e microcosmo. De fato eu concordo, mas eu acho que é muito mais uma hipérbole, que tem na Bíblia essa figura, exageros, né? Davi diz que fez o leito dele, a cama dele, nadar, boiar nas suas lágrimas. Ô, irmãos. Claro que isso é uma hipérbole. Davi não está mentindo, é uma hipérbole, é figura de linguagem, exagero. Igual nós falamos, eu já chamei você 500 vezes, você não chamou 500 vezes. Você põe um número tão elevado para exagerar. Agora veja, irmãos. E aí, veja, aqui é importante porque João fala muito sobre isso. São as Escrituras. João é o último evangelista. Ele escreve tardiamente, já depois de Marcos, Mateus e Lucas. Ele não quer falar de todos os sinais de Jesus, ele fala só de 7 sinais, tem 7 milagres em João. Você se surpreende, por quê? Ele não está focando nos milagres, ele está focando nos ensinos de Jesus. E os ensinos são exatamente suficientes. Deixa-me dizer isso aqui, eu sei o tempo... Já disse isso algumas vezes, as pessoas precisam entender por que algumas igrejas focam tanto no que Jesus fez e não no que Jesus falou. É como se a Bíblia de algumas igrejas evangélicas só tivesse Mateus, Marcos, Lucas, João e o livro de Atos. Se a nossa Bíblia fosse só esses 5 livros, certamente, excluindo um pouco João e Atos, certamente a gente tentaria repetir o modo de operação de Jesus Cristo. Curar, ressuscitar e fazer sinais e prodígios. Mas a gente não tem só esses livros no Novo Testamento. A gente tem as cartas pastorais. Os apóstolos que viveram milagres, sinais e prodígios, que andaram com Jesus, ele não nos ordena fazer isso, repetir isso. Porque a mensagem de Cristo, a essência do evangelho de Cristo, não é curar, não é ressuscitar, não é expulsar demônio.